Para você que curte fotografia, este é o seu programa, que a cada edição traz um bate-papo e muitas dicas para você. Começa agora mais um Fotometria. Ele se considera um contador de histórias. Já passou pelo fotojornalismo, tem vários trabalhos autorais e é um dos fundadores da Nitro. Bem-vindo, Léo. Olá. Você entrou na Nitro bem no início, né? Quando ainda era agência Imagem. Exatamente. Tinha poucos meses que o Marcos e o Bruno tinham se juntado e começado com essa história, tinham alugado um escritório, a gente se encontrou numa palestra. Eu conheci o Bruno de antes, da época ele ainda era engenheiro e tal, aí eu fui visitar o espaço, gostei, coincidiu que na mesma época eu estava procurando ter um escritório, ter um espaço, ter uma estrutura, e acabou a gente dando certo, né? Eu mostrei meu trabalho, eles gostaram e a gente fundou a Nitro. Por que o nome Nitro? Porque você que propôs o nome, né? Exato. Eu não sei, esse nome surgiu, acho que Nitro é uma palavra curta, assim, uma palavra que remete à explosão, à energia e nós somos de campo, a gente é de ação, então nós não somos pessoas de escritório, embora cada vez mais a gente gaste muito tempo aqui, mas eu acho que foi por isso, né? Nitro é isso, é energia, é campo, é ação, é fotógrafos que vão onde as coisas acontecem. Ao percorrer do tempo, assim, né? Vocês descobriram que vocês têm uma vocação, né? De ser contadores de histórias. Exato. E foi num projeto que vocês fizeram, que foi Fotos de Família, né? Isso, exatamente. Por que nesse projeto que vocês descobriram, assim, que vocês viram que eram contadores de histórias? Olha, a Nitro, quando começou, a gente fazia um pouco de tudo, assim, né? A gente fazia publicidade, fazia casamento, a gente fazia eventos sociais, a gente fazia coisa para revista, fazia para empresa, a gente fazia um pouco de tudo, assim. Esse projeto, né, que foi um projeto que o João Marcos Rosa, que pegou esse projeto para executar e nos convidou, a gente, né, foi para campo, no Vale do Jequitinhonha, entrando na casa das pessoas, tendo uma relação muito interessante, assim, a gente gostou muito, assim, a gente se identificou muito com a história de estar em campo, de estar ouvindo, de estar contando, de estar fotografando. Então esse projeto foi muito simbólico para nós, a gente gostou muito daquilo e viu que é uma coisa que a gente gostava de fazer, que merecia energia e sem dúvida foi um divisor de águas, assim, sem dúvida foi o que deu a nossa base de contadores de história, porque a gente estava lá como, foi um projeto encomendado, não foi de nossa autoria, mas a gente produziu muito conteúdo por nossa conta, criamos narrativas nossas, então eu acho que sem dúvida ali nasceu, né, o que define a Nitro hoje nasceu ali nesse projeto. É um coletivo, né? Isso. Como é que funciona? Cada um faz uma coisa? Como que vocês se organizam? Assim? Eu acho que depende, assim, né, cada fotógrafo tem, digamos assim, a sua vida, tem os seus clientes, eu falo assim, né, pessoas que ele trouxe, que ele prospectou, tem a sua história, tem características do seu trabalho. Então a gente tem projetos na Nitro que são executados de maneira coletiva e tem projetos que apenas um dos fotógrafos está envolvido ou dois. Né? É uma dinâmica muito legal, muito rica, varia de projeto para projeto, acho que não tem receita. Às vezes um fotógrafo pega um projeto e traz e fala quem pode participar, quem está com vontade, quem tem disponibilidade. Então é um pouco assim, cada projeto é discutido caso a caso. Isso vale tanto para os autorais quanto para projetos comerciais também. E alguns onde essas coisas praticamente se fundem, assim. Acho que isso tem acontecido cada vez mais, né? Projetos que são muito a nossa cara, que a gente participa ativamente e que estão nesse limbo, assim, né? Eles têm uma cara comercial, mas tem uma cara nossa também. Mas é isso, não é muito, cada um faz uma função. Acho que o que difere um pouco é o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa de ideias, assim, ele é o grande mestre da palavra escrita aqui, isso não tem dúvida, mas ele é um cara que consegue pensar o projeto de uma maneira, né, completa, assim, e participa muito, idealiza muito e sabe passar as ideias para o papel. E o João tem um trabalho muito específico que é relacionado ao meio ambiente, natureza, fauna e flora. No mais, eu acho que todos nos envolvemos um pouco com cada coisa que a gente faz.
o trabalho de vocês é mais para fotodocumentarismo, não é? Exato. Você sempre gostou dessa área? Sempre, né? Eu vim do fotojornalismo, trabalhei num jornal e né, o fotojornalismo muitas vezes a gente associa com essa coisa do flagrante, uma coisa que está acontecendo ali, mas na maior parte do tempo a gente está também contando histórias e algumas vezes com tempo para desenvolver uma história, vários dias viajando e tal. Então eu sempre gostei. Eu acho que né, aí o Fotos de Família também despertou de vez essa história e os meus projetos são todos nesse sentido. Assim, muito embora né, meus projetos recentes, alguns eu nem fotografo, né, eu estou mais como um professor, um instrutor, um editor, mas sem dúvida, estar em campo, né, conhecendo pessoas e contando aquelas histórias, depois trazendo essas histórias, editando e depois divulgando para o mundo, isso é o que a gente gosta de fazer. A gente se envolveu num projeto, por exemplo, com os produtores de queijo da Canastra, né, um projeto que foi feito pelo Sebrae e que a gente já vê os frutos dele nitidamente. É claro, não é um projeto nosso, é um projeto com uma equipe muito grande, mas que a gente teve orgulho de fazer parte e agora que a gente vê que o queijo está disponível em mais lugares, que os produtores estão numa condição melhor, é claro que a gente fica feliz. Não, a Canastra a gente fez uma série de... Foi um projeto... A Canastra eu gosto que é um exemplo que é um projeto assim, muito multidisciplinar, né? A gente fez uma parte de conteúdo de texto, a gente fez fotografia e principalmente muito audiovisual. Né? Foram mais de 30 vídeos, se for pensar. Então é um projeto muito legal e que mostra um pouco essa cara. É um projeto comercial, foi um cliente que nos convidou, a gente pôs a nossa cara no projeto, enfim. Ele é um exemplo muito legal de como que às vezes a gente consegue unir o famoso útil e agradável. Acho que a gente pode olhar com muito orgulho para a nossa história, a gente tem grandes projetos importantes e tal. Tem dois projetos que eu considero hoje nossos projetos principais, porque são os dois projetos que estão em desenvolvimento, né? Que é o Moradores, talvez é o nosso projeto maior, mais abrangente, que é um projeto que parte de uma premissa simples, mas que tem uma narrativa muito poderosa. Tem o Estrela, que é um projeto né, que eu faço com a Natália Martino, que não faz parte da Nitro, mas é uma grande parceira, uma jornalista, que são cursos de comunicação que a gente dá em unidades prisionais e que depois eles publicam uma revista com esse conteúdo. E são projetos talvez dos mais importantes que a Nitro já fez, assim, na minha opinião. Né, eu tenho um livro que eu fiz com o Gustavo Chicos, que é um projeto belíssimo, assim, o projeto talvez que me deu mais reconhecimento. O Chicos foi reconhecido com o Prêmio Jabuti de Fotografia. Mais do que as fotos que estão contidas ali, mais importante para mim é o livro, o objeto livro em si. Né, que foi um livro que a gente batalhou muito por ele ia ser feito de uma outra maneira. A gente meio que pegou para nós, não, nós vamos fazer da maneira que a gente acredita. Contratamos um designer que a gente tem muita afinidade, enfim, então sem dúvida é um orgulho absurdamente grande. O Beira de Estrada, que foi meu primeiro grande projeto autoral, que também virou livro, que foi lindo, conheci Minas Gerais. E assim, para ter tantos projetos, assim, tem que ter muita criatividade, né? Tem Sem algum dúvida. segredo para essa criatividade de vocês? Eu acho que essa é a nossa inquietação, assim, eu acho que a gente gosta muito dos nossos trabalhos comerciais, né? Eu fotografo empresas, eu fotografo instituições, eu vou em projetos sociais, eu faço retratos, eu adoro meus trabalhos comerciais.
mas a gente não tem dúvidas. Se perguntar assim, Léo, o que você fez nos últimos 10 anos que te dá orgulho? Eu vou citar primeiro todos os meus projetos. Depois eu vou falar de algum trabalho. E, por exemplo, tem um caso igual esse da canastra, eu não me envolvi diretamente, mas que eu acho que para Nitro é muito legal, que ele realmente está ali num... É difícil definir ali, que ele é tão gostoso de fazer, tão prazeroso, mas esses projetos realmente são o nosso combustível. É o que a gente acredita, é o que a gente nos vê enquanto fotógrafos, enquanto comunicadores. A nossa razão de existir, assim, e de mover essa energia toda são os projetos, eu não tenho dúvida. Então, aqui na Nitro a gente não para. E com isso, vocês acostumam assim, participar de festivais? Nossa, sem dúvida, assim. Desde que começou o Festival de Fotografia de Tiradentes, que a gente é muito amigo do realizador, o Bruno, que é um dos sócios, né, sempre trabalha até na produção, a gente sempre se envolve muito, já montamos um espaço lá que chamava Espaço Nitro. Isso acabou nos levando a outros festivais. Então, sem dúvida, a gente virou figurinha fácil em festivais, assim. São oportunidades ótimas. A gente perdeu um pouco do pudor, por exemplo, de dar cursos, porque os festivais são uma oportunidade legal de conhecer outros fotógrafos, de ver muitos trabalhos, de discutir a fotografia. Então, os festivais acho que são um espaço importante de refletir sobre o que a gente faz, do que a fotografia pode vir a ser, né? Sempre quando eu falo fotografia, gente, é importante pensar sempre de uma maneira fora da caixa, não só aquela imagem paradinha, mas o vídeo, o audiovisual, eles já estão incorporados na fotografia. Acho que essa história educacional acabou criando um novo projeto que a gente adora, assim, que é a ND. A Nitro sempre teve o desejo de ter uma publicação sobre fotografia. Que a gente entende que nesse mundo digital, você colocar a coisa, né, num formato, mesmo que no fim ele seja digital, mas principalmente no impresso, é uma maneira de você discutir de uma maneira, né, mais reflexiva. Daí surge a ND. Que é? Você faz um curso no processo muito curto. Em vez da pessoa sair com uma ideia, uma teoria ou um slideshow, não, a pessoa sai com a publicação, feita em 3, 4 dias, assim. É uma guerra, mas é uma delícia de fazer. Então é um projeto que a gente adora. Fique agora com a dica de ouro da fotógrafa do jornal Tempo, Mariela Guimarães. Minhas dicas de ouro são duas. A primeira é tenha um seguro. Hoje, o mundo da forma que está, você sair para a rua para fotografar sem um seguro não vai te dar a liberdade que um fotojornalista precisa. Então, faça um bom seguro para se preocupar somente com o seu trabalho, não com o instrumento, né? Você fica preocupado no contexto ali da coisa com tudo, então você vai ficar preocupado só com o cartão de memória. Fotografou, tirou o cartão, pôs no bolso, que o equipamento, se levarem o equipamento com seguro, está tudo resolvido. A segunda dica para o fotojornalismo, para você se destacar, além do arroz com feijão, faça alguma coisa que te surpreenda e que surpreenda o seu editor. Faça a foto para você, né? Para você pensar no seu portfólio, na sua história, no que isso vai te acrescentar. Então, basicamente, assim, essas são minhas duas dicas. Tenha seguro e se supere a cada foto.